burguesa, porque a burguesia, quando começa a fazer escolas, especificamente na final do século XIX, ela faz para construir mão de obra para o capitalismo. E por que eu estou falando isso? Porque o novo ensino médio, ele rompe com essa perspectiva da esquerda. A nossa escola, hoje implementada no Brasil, não é uma escola que vise gerar igualdades na sociedade, muito pelo contrário. É uma escola que traz um modelo específico que vai determinar saberes específicos para cada ponto da sociedade. Escolas privadas que têm dinheiro para investir, escolas públicas que têm acesso a uma boa quantidade de capital, tem, viu, gente? Eu estudei no colégio militar, eu sou ex-aluno do colégio militar, o colégio militar tem muito dinheiro. Professores do colégio militar ganham 10, 12, 15 mil reais para dar aula. Porque os salários no colégio militar, nos institutos federais, é o mesmo salário de professores de terceiro grau. Então, quando vem um idiota que não sabe o que está falando, me comparar o Instituto Federal ou o Colégio Militar com as escolas do interior do Piauí, no interior de Santa Catarina, né? Eu sempre digo pro cara, meu Deus do céu, no interior do Piauí, no interior de Santa Catarina, o professor dá a mesma carga horária, ou às vezes até muito mais do que lá no Colégio Militar da UFB, ganhando R$1.500. Não dá para comparar as duas coisas. Então, na sociedade hoje, se você tem escolas particulares que têm grande acesso à verba e a recursos, ou escolas públicas que têm acesso a verbas e a recursos, como, por exemplo, o Pedro II, a rede Pedro II no Brasil, o novo ensino médio pode ser uma coisa super legal. Porque esses caras vão cobrir com a quantidade de recursos que eles têm, tanto para contratar professores, quanto o corpo diretivo, quanto uma série de coisas. Eles cobrem os conhecimentos necessários, respeitando currículos, e colocam os novos itinerários e as novas percepções como um extra para a sociedade. Então, conheço escolas aqui em Brasília que estão fazendo itinerários de robótica, por exemplo. Tiveram grana para fazer contratar o serviço de uma empresa no Brasil que ensina robótica para as crianças. Tem uma série de materiais didáticos específicos, professores treinados para isso. Olha que interessante, esses caras vão sair de um segundo grau tendo noções robóticas, noções de programação, noções de engenharia elétrica, eletrônica, né? Olha que interessante. Mas essa não é a realidade que nós temos no Brasil. A realidade no Brasil é que enquanto esses grupos vão ter acesso a esses conhecimentos, lá no interior do Piauí, lá no interior do Sergipe, lá no interior do Amazonas, do Amapá, do Paraná, onde você tem uma escolinha em que o prefeito não está nem aí para a escola, se ele puder demitir os professores, ele faz como nós ouvimos do governador de Santa Catarina, por exemplo. Lembra da conversa entre ele e o velho da van, em que o velho da van dizia, demite esses professores tudo, porque é assim que eles entendem a educação. Então, nessa escolinha lá, em que já era difícil que o prefeito contratasse professores, pagasse gente direito, gastasse dinheiro para fazer uma biblioteca, gente, você não sabe, mas mais de 90% das escolas do Brasil não tem biblioteca. Não tem biblioteca. Às vezes tem um lugar e não tem os livros. Às vezes tem o lugar e os livros e não tem quem tome conta da biblioteca. Às vezes tem o lugar, os livros e tem quem tome conta da biblioteca, mas não pode usar aquele espaço, porque aquele espaço está sendo usado para guardar livros extras que estão sendo colocados, porque a escola não tem lugar onde botar as pessoas, onde os alunos. Às vezes tudo isso está sendo transformado em sala de aula, porque o governador ou o prefeito não constrói a escola há 20 anos e hoje em dia você aumentou tremendamente a quantidade de alunos, os caras estão tendo aula dentro da biblioteca. Mas o fato é que mais de 90% das escolas brasileiras não têm acesso à biblioteca funcional. Ah, Fernando, mas hoje biblioteca já nem é mais... Não, gente, biblioteca é super importante. Nós é que temos a ideia de biblioteca como uma biblioteca física dos livros e tal. Hoje em dia as bibliotecas modernas têm os livros, têm os espaços, mas tem muitas outras coisas. Eu nem tô falando das outras coisas, tô falando só do old school, livro, não tem. A realidade dessas escolas lá atrás é o seguinte, não tem professor para implementar itinerário. Não tem professor para pensar diferente. Não tem. E o que aconteceu é que você reduziu todas as cargas das outras matérias a cargas pequenas. Aliás, tem um cara desonesto no meu Twitter que eu não discuto com pessoa desonesta. Quando eu vejo que é desonestidade intelectual, ou eu me calo ou eu bloqueio. Que a pessoa vem me dizer assim, onde é que está na lei de 2017 que houve, em que não se diz que não é mais necessário ensinar história, geografia? Me dá vontade de pegar um gato morto, sabe? Vai bater no cara até o gato miar. A desonestidade intelectual das pessoas é terrível. No momento em que você diminui as cargas horárias de todas as outras disciplinas, e quem está me assistindo aqui que foi professor de literatura, geografia, biologia, história, filosofia, sociologia, educação física, artes, esqueci alguma? Química está entrando nessa história também. Olha, que química que antigamente era entendida como exatas, importantes, caiu nessa também. Em alguns lugares física. Ou seja, os professores dessas matérias tiveram suas cargas por turma reduzida brutalmente. E aí é óbvio que você não precisa demitir ninguém, você não precisa colocar na lei que vai ser que aquelas matérias vão ser menos importantes. Basta você diminuir a exigência. O que acontece? Eu tenho hoje, e tem pelo Brasil inteiro, o que está acontecendo? Os professores dessas matérias estão tendo que dar aula em 3, 4, 5, 6, 7 colégios. Porque o cara assina um contrato lá dizendo, eu tenho 40 horas de aula. Beleza, aí ele chega no colégio, só tem um período de química. Ele só tem um período de química naquele horário. Aí o secretário da educação foi assim, meu amigo, ou você acha os outros 39 que você precisa, ou você vai ser demitido, porque não há necessidade. Vocês entenderam que o novo ensino médio foi desenhado para retirar as obrigatoriedades de ensino, liberar recursos dentro da lógica do neoliberalismo, e que para fazer isso, ele fez uma nova divisão social dos conhecimentos, ou seja, escolas com acesso a recursos vão poder criar maravilhas de estudantes. Escolas sem acesso vão gerar mão de obra barata. Essas escolas em que os professores estão lutando para ensinar português, matemática para os alunos, e eu digo lutando, não é porque existe alguma relação com os alunos nisso, mas é porque o professor não tem acesso a meios, não tem auxílio, não tem equipe diretiva, às vezes não recebe sequer o suficiente para comprar os livros para ele próprio poder se atualizar. Essas escolas, com muito sacrifício, com professores maravilhosos, abnegados, elas vão conseguir criar auxiliares, né?
técnicos em química, talvez, assim, né, estourando. Ah, não, mas eu conheço um cara, Fernando, que passou na USP, lá no interior de Pernambuco, morava numa casa de palha, estudou com vela. Parabéns, esse cara é monstruoso. Você conhece um cara. Eu te dou 150 mil estudantes que não conseguem fazer isso. Portanto, a educação ela não pode ser medida pela exceção. Ela tem que ser medida pela regra. E a regra no Brasil são escolas sucateadas, professores mal pagos, estruturas incapazes de absorver minimamente a ideia de você ter um currículo florido, floreado, né, pronto para o século XXI. Não é verdade. Então, quando eu digo que ela é estruturalmente desigual, o que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que o modelo do novo ensino médio estabelece para cada área da sociedade um limite dos saberes que ele vai ter acesso. E ele vai passar, a partir daí, a reproduzir uma sociedade conservadora que não vai ter condição nenhuma de se alterar no longo prazo e que, principalmente, sendo tiradas as disciplinas que projetam crítica, vai acabar com toda a possibilidade de que você tenha movimentos que venham a criticar essa estrutura social. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.